Oi, muito obrigada, senhor presidente, por essa concessão, mas eu agradeço pelo motivo que venho aqui hoje. Todos os senadores que sobem aqui trazem a essa tribuna grandes temas. E hoje eu venho falar sobre a carne, me presta a caneta, por favor, a carne bovina brasileira, a carne de frango, a carne de suínos, porque desde sexta-feira que nós estamos assistindo nos canais de comunicação, televisão, rádio, jornais, nas redes sociais, uma verdadeira operação destruição da pecuária de corte, bovina, suína e de aves. Nós estamos, desde sexta-feira, eu particularmente, aliás, totalmente se sentindo derrotada. Por tudo que nós fizemos, por tudo que nós construímos. Ainda recebi alguma ligação de alguém pensando que eu pudesse estar comemorando alguma coisa porque não sou mais a ministra. Eu, sinceramente, estou derrotada desde sexta-feira, porque quando podem atacar um produto, uma cadeia, um segmento no Brasil, isso ataca a qualquer um de nós. A Polícia Federal, com um festival de horrores, com 1.100 agentes, que eu quero deixar aqui na mesa o pedido com o custo desses 1.100 agentes na rua. Por quê? Não estavam atrás de traficantes, não estavam atrás de assassinos. Eu não conheço nenhuma operação dessa envergadura atrás de fiscais federais e empresários. Senhor presidente, o pesadelo maior para todos nós, para mim em particular, como liderança classista principalmente, quase 30 anos da minha vida, presidindo a CNA, a oportunidade de estar no Ministério por 1 ano e meio. A minha dor, senhor presidente, é lembrar de uma história maravilhosa que esse Brasil construiu e agora nós olharmos no rosto das mães e pais de família que têm uma dúvida hoje em suas cabeças com relação à qualidade da carne brasileira. Isso não tem nome, isso é um crime de lesa pátria. Os primeiros animais importados comercialmente para esse país vieram há quase 80 anos atrás, em 1920, mas em 1818 nós já tínhamos aqui, iniciando ainda, com muita precariedade, alguma coisa do rebanho bovino, zebuíno, que tem a origem na Índia. Tudo às custas dos pecuaristas deste país. E quando eu falo pecuaristas, criadores de gado, isso não é sinônimo de riqueza, isso não é sinônimo de bravata, porque 80% desses pecuaristas deste país, segundo o IBGE, que está aí para todos a consultarem, são pequenos pecuaristas, quer seja de leite, quer seja de corte, que produzem os seus bezerrinhos, meia dúzia, 10 por ano, para vender para os pecuaristas, que engordam em escala e que fazem o que fazem pelo país hoje. Esse pesadelo de ver a imagem ferida de um filho pródigo que é a pecuária brasileira, que nós construímos a várias mãos, a centenas de mãos, de muitos que já se foram, que já morreram, e agora nós nos depararmos com a situação ridícula dessa. Eu queria ver qual é o país do mundo que não defende as suas causas com patriotismo. Não quero aqui só lembrar de alimentos, como se comportou a Irlanda, como se comportou a Inglaterra diante da vaca louca. Em tantos episódios que tiveram risco no mundo todo, cada um dos seus países se agarraram às suas causas, puniram os bandidos, puseram na cadeia, mas não entregaram aos leões a sua própria sorte, a sua própria vida, o sangue e a energia da sua economia. Queria ver os suíços, senadora Ana Amélia, se tivesse um erro na sua produção, se iam detonar com a produção de relógios da Suíça. Eu queria ver os americanos destruírem a Ford ou a Chevrolet. Nós não temos relógio suíço, nós não temos Chevrolet, nós não temos a Volkswagen da Alemanha, que todos nós sabemos o que aconteceu na Segunda Guerra Mundial.
Mas nós temos é comida, nós temos é alimento, que alimenta o povo brasileiro, que compra a sua comida, que trabalha e compra a sua comida. Mas nós produzimos um dos alimentos mais baratos do mundo, porque há 40 anos atrás, o brasileiro comia 10 quilos de carne por ano. E hoje, graças a Deus, nós conseguimos dobrar o consumo per capita, não só de carne bovina, mas de frangos, que hoje é a carne mais consumida no Brasil. E eu, aos meus 10 anos, senador Jader Barbalho, aos meus 11 anos de idade, eu que era de uma família de classe média baixa, eu sonhava com o domingo para comer frango, porque mal e mal tinha um franguinho no domingo no almoço nas casas do povo brasileiro. Cada um comia um pedacinho e se esperasse o domingo que vem. Hoje é a carne mais consumida no país. E hoje nós exportamos sim. E alguns gostam de deturpar as nossas exportações. Mas de toda a carne bovina produzida no solo brasileiro, 80% é consumida por brasileiros e nós só exportamos 20%. De toda a carne suína produzida no solo brasileiro, nós só exportamos 20%. De todas as aves, os nossos frangos, que eram de domingo, antigamente, 70% é consumido pelo povo brasileiro. E esses poucos 20% da carne bovina, da carne suína e 30% da carne de aves nos faz ser os gigantes exportadores, produtores de qualidade. E eu quero dizer a vocês que, como ministra da Agricultura, em que pese 1 ano e meio, mas consumi e conheci o meu ministério como a palma da mão. Não fui ministra de 8º andar, eu fui ministra desde o subsolo até o último andar, de todas as superintendências deste país, de todas as delegacias espalhadas, uma multidão, um exército de 11 mil servidores, que 33 servidores não podem apagar essa memória e não podem manchar o Ministério da Agricultura. São 2.700 fiscais federais agropecuários, 2.700 e uma coja pequena de 33 pessoas que querem manchar o nome de uma das coisas mais preciosas em todo o país. Nós não vamos permitir. E que a Polícia Federal, que tem toda a autonomia, que tem toda a nossa admiração, que sempre recebeu recurso próprio desta casa, orçamento aprovado por nós. Se nós não quiséssemos a Polícia Federal independente, nós não lhe daríamos orçamento, porque essa lei depende de nós, senadores e deputados, para aprovar. E nunca deixamos faltar dinheiro para a Polícia Federal. Mas nós também não vamos deixar que um delegado, que meia dúzia de chefes da PF possa manchar o trabalho da Polícia Federal no Brasil. Mas foram sim praticar um crime. Praticaram, senhor presidente, crime de lesa pátria, porque como ministra, percorri o mundo quase 3 vezes para abrir as portas para a carne do Brasil, que se encontravam fechadas há 3, 4, 5 anos por países lá fora como a China. E nós, com a credibilidade da nossa sanidade, do nosso ministério, conseguimos abrir tudo. E essa ação da Polícia Federal pode nos dar um atraso, Ana Amélia, senadora Adamélia, de quase 10 anos na nossa vida, na nossa história, por vaidade, por arrogância, por abuso de autoridade. Por isso estamos aqui e vamos aprovar sim a lei de abuso de autoridade, doa quem doer. Não é só para juiz, não, é para todos aqueles que afrontam, que se julgam estrelas acima do bem e do mal, prejudicando estados por esse Brasil afora, que dependem, como Pará, como Tocantins, que dependem exclusivamente da pecuária, estão em situação de calamidade, como Mato Grosso do Sul, Goiás, Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, estão sofrendo todos. O preço do boi vai cair, nós vamos perder as nossas exportações, mas o mais grave, Brasil, nós vamos perder emprego numa hora crítica, numa hora terrível, onde temos tantos desempregados. Pois a grande parte desses frigoríficos são exportadores, produzem, processam, abatem para exportação. Se não vão exportar, para que vão precisar dos trabalhadores? Vão todos para a rua. Essa também é uma culpa que vocês
esse pequeno grupo da Polícia Federal vai carregar em suas consciências. Tentaram, com uma ação medíocre, infantil, baixa, a destruir um dos setores mais importantes deste país e vão arcar com essas consequências. Mas quero lembrar aqui a todos que no Ministério da Agricultura, eu vou conceder a Vossa Excelência mais 2 minutos. Quero aqui lembrar a todos, e não quero fazer segredos, não vim aqui atacar partido A ou B, muito ao contrário. As superintendências, como eu, ministra da Agricultura do PMDB do Senado, convidei os meus colegas senadores para indicarem nos seus estados onde tinha senador do PMDB. Assim foi no Pará, assim foi no Tocantins, assim foi no Paraná. E o senador Requião abriu mão de indicar o que a sua bancada queria indicar. E eu disse ao senador Requião, se Vossa Excelência não avalizar, eu não vou nomear. E ele, pressionado e já com o pote cheio de pressão, pediu que os deputados fizessem o que quisessem. Mas esse cidadão que foi nomeado tinha processos administrativos no Ministério. E eu nunca vi, em todo o período que lá estive, e nunca tive notícias de uma pressão tão forte para não tirar esse bandido de lá. E eu tenho que ser sincera, porque são 2 deputados do meu partido. Mas insistiram para que a lei não fosse cumprida, ao ponto de eu ter que ligar para a presidente Dilma e dizer a ela da minha decisão de demitir. E que as consequências políticas eu ia arcar. E ela imediatamente disse, demita já, faça o que tem que ser feito. Mas foram dias de pressão no Ministério, buscando processo para defender esse marginal. E eu quero aqui dizer, meus amigos, que não são todas as indicações políticas que são irresponsáveis, não. Eu tive grandes indicações políticas enquanto lá estive, de estados do Brasil, que procuraram o melhor, que procuraram o técnico, que procuraram um perfil que tem espírito público. Mas, infelizmente, nós estamos assistindo que não foi isso que ocorreu lá no estado de Goiás e, principalmente, no estado do Paraná, o grande estado do Paraná, que todos nos orgulham tanto. O meu... Último minuto, senhor presidente. O meu estado do Tocantins são 13 anos livre da febre aftosa, sem nenhum foco, sem nada, e vai ser um dos estados mais prejudicados, porque a pecuária é o coração, é o cerne da economia do Tocantins. Senadora. O nosso senador Ataídes. Por favor, senadora Ana Amélia, eu concedo a parte. Regimentalmente, não há possibilidade de intervenção de Vossa Excelência. Mas como se trata de um assunto de âmbito internacional, não só nacional, do interesse do Brasil, Valadares. Vossa Excelência tem a palavra. Eu ia ponderar